Me chamo José Luiz da Conceição, sou repórter fotográfico há 33 anos. Comecei como freelancer no jornal Folha de São Paulo, depois eu fui efetivado como fotógrafo do jornal Notícias Populares, aquele famoso jornal que o pessoal apelidou de espremia, saía sangue. O fotojornalismo caiu no meu colo por estar próximo dos fotógrafos que trabalhavam no jornal. Então eu pegava um elevador, eu deparava com o fotógrafo trazendo seus equipamentos, aquelas teleobjetivas, contando as histórias. Então, como eu já era fotógrafo, feito um curso e já estava dentro de um jornal, eu vi que ali seria o meu futuro, o fotojornalismo. Talvez se eu tivesse, na época, tendo contato com outro tipo de segmento, eu poderia ter me direcionado para esse segmento. Mas como eu já estava respirando esse ar do jornalismo, por estar trabalhando dentro de um jornal, foi aí que eu falei, não, é isso que eu quero e vou me dedicar a conseguir meu espaço. Eu tinha praticamente 21 anos de idade e fui trabalhar no jornal Notícias Populares. O jornal Notícias Populares era um jornal que basicamente convivia com as situações mais adversas do jornalismo. Porque diariamente a gente fotografava cadáveres, os crimes pela periferia, e no mínimo tinha um por dia. E fora as situações das pautas surreais, do tipo fotografar o porco que tinha cara de gente, galinha de 4 pernas, o Elvis Presley que tinha abaixado um centro espírita, o ator que foi, o cara que foi estuprado por uma cenoura e tinha que sair atrás da cenoura para fotografar, o cachorro que foi estuprado pelo vizinho. Então eram umas pautas bem assim surreais e que exigiam muito de pessoas com presença de espírito que não aceitassem o não gratuitamente na rua. Então foi basicamente por essa minha habilidade ou por essa minha vocação, ou também por ser talvez a única forma que eu tinha de superar os obstáculos era fazer, que eu fui trabalhar no Notícias Populares, né? Então nessa época o jornal, ele basicamente me colocava nas situações mais adversas possíveis, cobrindo a periferia. Então, basicamente, eu e José Maria da Silva, que era outro fotógrafo, estávamos sempre na periferia fotografando alguma tragédia. Nunca era alguma coisa boa, sempre era um crime, ou um velório de alguém, ou tinha que ir na delegacia resgatar um boneco de alguém, ou alguém que estava preso, o delegado não deixava fotografar porque o cara já estava preso, você tinha que dar um jeito de conseguir fazer a foto. Então isso daí me levou a viver verdadeiras situações, e algumas até com muito perigo. Mas com muita sorte, com habilidade, eu conseguia trazer aquelas pautas teoricamente impossíveis para a redação. A minha primeira pauta, na realidade, ela foi para a Folha de São Paulo, porque foi meu primeiro freelancer. Mas quem deu espaço para essa reportagem foi o próprio Notícias Populares, porque eu fui fotografar um churrasquinho de criança. Essa foi a minha primeira pauta. O chefe me chamou de lado e falou assim, você vai fotografar esse churrasquinho de criança. Dentro da minha ignorância, ainda um jovem de 21 anos, tal, inocente, né? Ingênuo talvez, eu imaginava que churrasquinho de criança fosse aquele churrasco grego que a gente encontra pela cidade aí, que tem aquela máquina que você vai cortando. Eu pensava que churrasquinho de criança era aquilo. Porque quando eu era menino, minha mãe me levava muito para comer esse churrasquinho. Então, na minha cabeça, no meu universo, eu achava que era aquilo. E logo imaginei que seria uma pauta tranquila para ser a minha primeira pauta. Imaginei que iríamos lá no Vale do Engabaú, onde lá tinha essas maquinetas e tal, e que eu iria fotografar o cara cortando a carne. E fiquei já imaginando a cena. Subiria numa cadeira, faria a foto de cima, o cara cortando, desceria embaixo, fazia uma... Só que quando eu entrei no carro, é que eu fui dar conta do que se tratava. Que o churrasquinho de criança, nesse caso, não tinha nada a ver com essa churrasquinho grego. E sim, 3 crianças que tinham sido mortas num incêndio, numa favela, cuja mãe tinha saído para trabalhar e deixou uma vela acesa. A vela caiu, pegou fogo no barraco e as 3 crianças
morreu queimada. Então, quando eu fiquei sabendo no caminho que se tratava disso, o meu coração disparou. Comecei a suar frio e comecei a ficar assim pensando o que eu estava fazendo ali. Porque afinal de contas eu tinha medo de defunto. E isso para mim, para minha primeira pauta já era um choque, né? Mas quando eu cheguei no local, eu consegui fazer o trabalho, fiz as fotos lá do local, da tragédia em si. Quando eu deparei com essa situação, eu vi que então que se eu tinha conseguido fazer aquilo logo de cara, então ninguém ia mais me segurar. Decididamente foi ali que eu vi que eu poderia me tornar realmente um repórter fotográfico. Já por Notícias Populares, a minha primeira pauta justamente foi também de um crime na periferia. Mas os Notícias Populares, além dos crimes, também tinha aquela coisa de você ter que correr atrás de pautas que muitas vezes você nem era pautado. O chefe te dava a missão e você tinha que resolver. Então, a minha rotina no Notícias Populares era a seguinte: normalmente algum crime para fotografar. Quando eu voltava desse crime, o chefe já me chamava de lado e falava: ó, agora você vai ter que fotografar um fantasma que fica aparecendo numa casa assim, assim, assada. Aí eu ia lá atrás do fantasma. Quando eu voltava, o cara: ó, ainda bem que você apareceu, porque tem uma adutora que estourou não sei aonde lá, você vai ter que fotografar. Daí eu ia lá fotografar. Quando eu voltava, o chefe: ó, ainda bem que você apareceu, porque você tem que arranjar alguém que tope sair pelada no jornal de amanhã. Porque o jornal tinha um espaço dedicado a alguma modelo, alguma atriz no seu destaque. Então, às vezes eu não sabia como achar essas pessoas. Então você vai buscando os caminhos. Baseado em toda essa minha rotina diária, eu via que eu precisava mais entrar vivo nas pautas e principalmente sair vivo delas. E muitas vezes eu estava enfrentando alguma situação de perigo. Então eu vi que mais do que aprender a aperfeiçoar a técnica fotográfica, eu vi que aprender mais sobre fotografia técnica era o de menos naquele momento, porque o básico já me ajudava. O que eu precisava mesmo era aperfeiçoar a minha técnica de chegar nos lugares e sair dos lugares. Porque muitas vezes eu tinha que entrar num velório de um traficante, a população não deixava, a imprensa era hostilizada e muitas vezes eu estava sozinho nessas paradas. E o convencimento de como chegar nessas pessoas e como entrar e sair. Então foi aí que eu percebi que o mais bacana de tudo seria fazer um curso de teatro. Então fui fazer um curso de teatro que me possibilitou, às vezes, me dar coragem de criar um personagem e entrar nesses lugares. Então, às vezes, eu ia disfarçado de parente, às vezes ia disfarçado de funcionário da funerária para poder entrar nos lugares. Então, eu fui criando algumas artimanhas que era o que eu tinha para fazer. Naquela época, a época de ouro da Boca do Lixo, que era na Rua do Triunfo, ela já tinha passado a fase delas. Eu praticamente nem cheguei a fazer muita coisa dessa época, né? Apesar de conhecer as atrizes, que depois ao longo do tempo você vai conhecendo e tal. Mas por quê? Porque nesse momento de transição, com a abertura política que acabou tendo, a anistia, a liberdade, a censura, o fim da censura e coisa e tal, explodiu naquela época o cinema pornô. O jornal Notícias Populares, ele pela necessidade de ter de preencher as páginas do jornal aos domingos com um ensaio de alguma modelo ou alguma atriz, alguém que estivesse ascendendo nesse universo artístico, me mandava para cobrir algumas produções dessas. Por quê? Porque era nessas produções que tinham as atrizes, as novas atrizes e tal. Então foi aí que eu ia muitas vezes, uma vez por mês ou a cada 15 dias, numa dessas produções para fotografar as atrizes, porque as cenas do filme o jornal nunca ia publicar, mas as atrizes a gente dava destaque para elas, que tinha feito filme tal, tinha feito filme assim assado, tal, com o diretor fulano e tal, e coisa e tal. A gente tinha muito mais contato com o Sad Baby, né?
com mais frequência, e o próprio José Mojica. Esses eram os que a gente tinha mais volume de trabalho, né? O Mojica, ele fez alguns filmes eróticos na época, e o Sad Baby era o que mais produzia, né? Então, de vez em quando eu tinha que ir lá no set de produção do Sad Baby para fazer as fotos dessas modelos que estavam surgindo. O Jornal Notícias Populares recebeu uma ligação de que tinha um porco com cara de gente, nascido lá na Zona Leste. Daí eu peguei o carro, era um Opala, era um Passat, cujo motorista era o Zé Miguel. O Zé Miguel era o tipo do motorista que era muito zeloso com seus carros. E quando eu falei para ele que nós íamos fazer uma pauta na Zona Leste, coisa e tal, papapá, que tinha nascido um porco cara de gente, o Zé Miguel falou assim, não se preocupe. Por quê? Porque esse Passat 86, e era a primeira corrida que ele ia fazer com o novo carro. Acabei de comprar, e o carro é um super carro. O Passat 86 é o melhor carro que tem, e foi falando um monte de qualidades do carro. E fomos nós lá para a Zona Leste. Quando eu cheguei, já fui perguntando onde que era o chiqueiro, e todo mundo em volta lá do chiqueiro. Daí eu falei, mas a mamãe porca era uma tremenda de uma mãe gigante, e os porcos que tinha nascido com a tal cara de gente, ela tinha matado os porcos. Daí ela estava em cima do porquinho. Daí eu precisava fotografar, e a mamãe porca lá. Daí o dono do chiqueiro, que era um senhor gordo, bonachão, o cara com aquele barrigão, um shorts de lycra, um cintozinho pequenininho, de chinelão, falou, vou lá, e pulou pra dentro do chiqueiro, e foi pisando aquela merda de porco pra lá e pra cá. Pra mim não me restava alternativa, eu também tive que entrar lá pra dentro, e pisei lá no meio daquela merda de porco, daquele monte de coisa, daquele cheiro desgraçado, daquela população toda em volta. Quando eu entrei e o cara espantou a mamãe porca, só deu tempo de fazer uma única foto. E ainda muito mal resolvida, porque nessa hora me sai lá de dentro o filho do dono do porco, um tremendo de um facão. E o cara bravo, puto da vida. Por quê? Porque ele já foi falando que a imprensa ia fazer sensacionalismo. Porque na realidade o porco não tinha cara de gente nenhuma, era um porco que nasceu com defeito, mas não tinha nada a ver com coisa do demônio, e foi falando um monte de merda. E logo que ele falou pra mim assim, que a gente ia falar que o pai dele era o pai do porco, na hora eu olhei pro porquinho, vi a mamãe porca, eu olhei pro cara, aquele bonachão, sabe quando de repente um monte de coisa associa na sua cabeça? E eu pensei, nossa, quando eu fiz isso, o cara me puxa o facão falando que ia me pegar. Eu saí correndo, aquela multidão que estava em volta lá da casa já se inflamou. E os caras começaram, pega, porque quando falou, pega o cara, não sei, parece que todo mundo veio pra cima. E eu fui pra dentro do carro do Zé Miguel. Os caras, com cheiro de pé, cheio de sujeira, de porco, aquelas coisas todas, os caras cercaram o carro, que já começaram a sacudir o carro. Eu falei pro Zé, calma, vai dar tudo certo. Ele, não, me ajuda a sair daqui. E desesperado, né? Eu falei, não, Zé, se os caras quebrar o carro, vai dar uma boa foto. E o cara, o Zé Miguel, o motorista, ficou puto da vida comigo, porque eu tinha que defender o carro, porque afinal de contas o carro era zero. Eu só sei que a gente conseguiu sair, os caras começaram a sacudir o carro e o Zé Miguel conseguiu arrancar o carro e nós ir embora. O jornal recebeu uma história de que um estuprador tinha sido preso e tinha sido levado para a cadeia de Franco da Rocha. E a ideia era fotografar o estuprador. Porém, o grande acontecimento trágico foi de que esse estuprador, no mesmo dia que ele chegou na cadeia, ele foi morto pelos próprios vizinhos de cela. Ele foi eletrocutado. Os presos puxaram um fiozinho lá da energia elétrica e mataram o estuprador ali, eletrocutado. Quando nós chegamos na delegacia, o corpo do tal estuprador já tinha sido mandado embora. Não estava mais lá no local. O carcereiro, empolgado com tudo pelos acontecimentos, nos abriu a porta para entrevistar o suposto cara que teria
estava assumindo a autoria da morte do estuprador. E perguntou se nós não queríamos falar com o cara. Na hora, opa, vamos falar com o cara. E ele nos levou para dentro da delegacia, para dentro da cela onde estava o cara. Quer dizer, era uma coisa que teoricamente seria impossível. E o cara nos levou lá para dentro da cela. E o cara era um cara todo tatuado. E o cara conversava com a gente de uma forma natural. Ele falou que ele já tinha matado mais de 20 e que esse aí ele já tinha matado mesmo e que não sei o que lá, papapá, e falando como tinha sido o crime. E nós ali, eu fotografando o cara, que já era uma foto boa, né? E a história em si também valia a pena. Só sei que no meio da conversa, o cara começou a se transformar e ficou bravo, porque ele falou que tinha um dos presos que estava esse outro preso querer assumir a autoria do crime e ele não ia deixar jamais alguém assumir o crime um crime que teria sido feito por ele. E ele, na hora, do nada, do colchão, ele puxou um tremendo de um facão e falou: agora, fotógrafo, você se prepara que você vai ver um cabra morrer, que eu vou matar aquele filho da mãe. E deu um passo para trás. O carcereiro ficou assustadíssimo, porque não imaginava, em hipótese nenhuma, que o cara teria uma arma dentro da cela. E ainda mais com os repórteres ali. Eu só sei que o repórter, o Ivan, deu um jeitinho, já pulou para fora da cela. E eu ainda, com um jeitinho, também fui aos poucos saindo, mas eu não podia só sair, eu tinha que fotografar o cara com a faca na mão. Com um jeito, com a habilidade de, com a minha máquina, não estimular o cara a fazer o que o cara estava querendo, porque de repente, eu levantando a máquina e fazendo a foto, talvez fosse algo que estimulasse ele ainda mais e ir para cima do cara. Ó, só sei que eu tive um jogo de cintura, uma habilidade, consegui fazer a foto do cara de uma forma que o cara mostrava a faca ao cara, e o carcereiro, com jeito, conseguiu o cara convencer a não ir para cima do outro, porque senão ia ser uma confusão danada. Imagina só o que iria acontecer com a gente. Então foi um sufoco ali e uma presença de espírito e muita sorte da nossa parte. Eu acho que o Notícias Populares foi uma fase da minha vida importante, porque ele me deu a oportunidade de conviver com a diversidade, né? A ver a vida sem preconceito. Da mesma forma que eu ia fotografar um traficante, um assassino, uma atriz pornô, todos esses personagens eu via com respeito, sem preconceito, sem um pré-julgamento. Apesar de ele estar de um lado da história e eu estar registrando esse lado. Superar esses desafios para mim foram muito importantes. E o resultado de tudo isso, eu tive como resposta anos depois. Porque fazendo essas coisas do Notícias Populares, eu achava que não era tão importante. Mas sem saber, eu estava fazendo um registro histórico da periferia. De uma periferia que hoje você já não vê mais nos jornais. Quem abre o jornal não sabe que a violência continua espalhada na periferia. As condições humanas continuam sendo deixadas de lado pelas autoridades. E o Jornal Notícias Populares, quer queira, quer não, era o porta-voz da periferia. Tudo isso foi muito importante, porque quando eu fui convidado para trabalhar no Jornal o Globo, apesar de ser um jornal que tinha uma linguagem diferente, quando eu migrei dessa linguagem do Jornal Popular e fui para o Jornal Globo, eu me adaptei de uma forma muito favorável.
E o Jornal o Globo me levou a viver outras experiências pelo Brasil afora, que se eu não tivesse tido esse estágio dentro do Jornal Popular, teoricamente eu não teria superado os obstáculos pelo Brasil afora. Porque daí, pelo Jornal Notícias Populares, pelo Jornal o Globo, eu fui fazer muitos conflitos agrários pelo Brasil, fui fazer registros históricos dos conflitos pelo país inteiro, entre índios, garimpeiros, cobrindo as grandes tragédias aéreas pelo país e principalmente cobrindo os conflitos agrários que tinha, principalmente no Pontal do Paranapanema. Talvez essa experiência do NP, se eu não tivesse vivido, eu não teria conseguido vencer essas etapas. Então o Jornal Globo, para mim, ele foi a resposta de todo esse meu aprendizado do Notícias Populares. Porque talvez se eu tivesse ficado só no Notícias Populares, eu não teria tido essa oportunidade, entendeu? De ter feito os registros mais importantes da história desse país, que foram as transições do governo, do militarismo para a retomada da democracia, os grandes movimentos que surgiram depois disso.